Enquanto todos lutam pela sobrevivência, o nosso mestre de cerimônias está a transformar as fronteiras geladas no seu próprio reino com os seus poderes misteriosos. Em meio a uma cidade gelada e irreconhecível, onde todas as infraestruturas foram completamente encerradas e todos os meios de transporte estão paralisados, chega um relatório urgente indicando que a Terra entrou numa nova era glacial a passos largos. O corajoso repórter enfrenta o frio com todas as suas forças, e o seu microfone congela a cada segundo que passa enquanto ele informa o mundo de que as temperaturas mundiais continuarão a descer sem dar sinais de parar. Contudo, ele instiga o público a não perder a esperança, levantando o punho e projetando confiança de que o governo não se tinha esquecido dos seus cidadãos nestes tempos difíceis. Que, enquanto se mantiverem unidos, os habitantes desta nação forte superarão esta crise desalentadora. No preciso momento em que estava prestes a lançar mais propaganda de unidade para acalmar as massas, um último avião congelado fez uma aterragem de emergência no meio da cidade, atropelando o repórter e toda a sua equipa. Um homem assistia a esta última cena do último noticiário coberto pela única cadeia de televisão que restava no país. Ele via isto num ecrã miseravelmente congelado. Após o avião se despenhar sobre a equipa de notícias que restava, a televisão ficou estática. Acabou-se a cobertura do que se passava fora do quarto do nosso protagonista. Anfan pintava a imagem de alguém que tentou lutar, mas que finalmente se rendeu. Nem sequer se incomodou em limpar a confusão das poucas provisões que lhe restavam. A zona ao redor da sua entrada estava cheia de caixas de coisas inúteis e provisões cada vez mais escassas. Do lado de fora, alguém estava a bater com bastante força e a gritar o seu nome com pânico. Finalmente, ao ouvir o incessante grito do seu nome, Anfan levantou-se do seu apartamento sujo e gelado, pegou num bastão de aço modificado com alguns pregos, com vestígios de sangue ainda visíveis na sua superfície, e dirigiu-se para a porta. Anfan estava macilento e usava as roupas de inverno mais grossas possíveis, mas isso não era suficiente para combater o frio. Olhou lentamente com cuidado para ver quem estava do outro lado da porta. O que viu chocou-o, mas também o excitou um pouco. Era uma mulher com quem ele estava muito familiarizado, mesmo antes de começar a Idade do Gelo. Ela também usava as suas roupas de inverno mais grossas, mas estar exposta aos elementos fez com que o seu rosto se iluminasse e o seu corpo tremesse incontrolavelmente. Anfan abriu a porta com um ligeiro rubor na face. A mulher chamava-se Iona e não fazia ideia do que estava a fazer em frente à sua porta. Ainda com o bastão na mão, instou-a a entrar, onde estava mais quente e mais segura. Hoje em dia, o mundo exterior tornou-se uma terra perigosa e sem lei. Iona abriu mais a porta para entrar no quarto relativamente mais seguro de Anfan. O próximo instante, ela já estava a agarrá-lo pelo pescoço e a pressionar os seus lábios contra os dele. Até a sua capucha caiu com a rapidez com que se movia. Anfan ficou surpreendido, mas não recuou, e as suas faces ficaram ainda mais coradas. Na minha opinião, este beijo profundo e apaixonado durou demasiado tempo, mas deixemos o nosso rapaz aproveitar a ação desse beijo descuidado no meio de um corredor abandonado fora da sua casa. Quando se separaram, tanto Anfan como Iona estavam a respirar com dificuldade, as suas línguas ainda de fora, e a saliva ainda a pingar. O mundo estava a acabar, e era isso que estavam a fazer. Totalmente compreensível. Ao perceber o que acabará de acontecer, Anfan recuou e perguntou-se o que se passava com aquela mulher para o agarrar e beijar assim que ele abriu a porta. Ainda a tentar recuperar o fôlego, ela confessou que se deu conta de que Anfan era o homem que realmente amava todo este tempo. Lágrimas começaram a formar-se no canto dos seus olhos expressivos enquanto lhe dizia que ele era a pessoa com quem devia estar desde sempre. Demora uma crise para ver as verdadeiras cores de alguém, para ver quem realmente se importa contigo, quem estará lá para ti, não importa quão difíceis as coisas se tornem. Falando de dureza, Iona quis provar que o que dizia era verdade, pegando nas mãos de Anfan e colocando-as contra o seu peito para que ele sentisse o quão rápido batia o seu coração. Prometeu que estaria disposta a fazer qualquer coisa para poderem estar juntos agora. Ao ouvir a palavra qualquer coisa, qualquer indício de racionalidade no cérebro do nosso rapaz foi aniquilado. Todas as bandeiras vermelhas tornaram-se verdes, e para finalmente selar o acordo, começou a pressionar as suas coxas contra as de Anfan, enquanto o puxava para mais perto. Ele não tinha hipótese.
Pode ser que o mundo esteja coberto de gelo e que os fornecimentos sejam escassos, mas ele estava a aquecer como nunca, e algo estava a surgir nas regiões inferiores. Anfa olhou para Iona diretamente nos olhos enquanto ela lhe acariciava as bochechas com ternura. Confessou que aquelas palavras que ela acabará de dizer significavam tudo para ele. No entanto, o batente da porta não é o lugar certo para continuarem com isso. Iona fez-lhe um gesto para que ele não dissesse mais nada. Tudo o que ela queria agora era que Anfan fechasse os olhos e sentisse o momento. Contra a sua lógica, Anfan fez o que ela pediu. Agora que tinha os olhos fechados, perguntou o que deveria acontecer a seguir. Foi então que entrou outro tipo, agarrando a porta de forma ominosa. Este tipo misterioso abriu a porta congelada de par em par e cravou-a na cabeça de Anfan, atingindo-o com uma arma contundente com intenção assassina. O pobre Anfan não viu o golpe chegar. Esmagou-lhe o crânio com os olhos fechados. Foi um desastre sangrento e brutal, um ataque furtivo cruel que salpicou sangue por toda a entrada do apartamento. Iona e o homem misterioso entraram no apartamento. Ela estremeceu e gaguejou, aparentemente surpreendida de que o seu cúmplice fosse matar Anfan. O homem zombou dela e disse-lhe para parar de se fazer de inocente, pois ela sabia que esse era o único caminho que este encontro podia tomar. O mundo foi para o inferno há muito tempo. Menos uma boca para alimentar não vai mudar nada. Basta de nos focarmos no atentado brutal, é hora de ver o que este patife daninho esteve a esconder. Se jogarem bem as suas cartas, podem até conseguir provisões suficientes para sobreviver até que chegue o resgate. O pior foi que Anfan não morreu imediatamente. Ele ficou deitado no chão gelado, tremendo e agonizando enquanto todo o sangue que emanava da sua ferida na cabeça se congelava mal saía. Ele não tinha muito claro o que tinha acontecido, mas não conseguia mexer-se. Talvez estivesse finalmente a chegar a hora. Talvez estivesse finalmente a morrer. Por fim, ele pode saber o que se sente ao perder a vida. O último que viu foi o homem misterioso e aquela bruxa malvada, Iona, a flertar a poucos metros do seu corpo. Inerte, ela tem se apresentado em lugares com os quais só podia sonhar, enquanto promete recompensá-la por sua atuação como melhor atriz, que tornou toda a operação possível. Quando os olhos de Anfun se fecharam para sempre, o ódio que sentia por aquele coração frio tornou-se insuportavelmente pesado. Ele jurou que, se houvesse uma próxima vida, nunca mais se permitiria ser um cachorrinho apaixonado novamente. Na escuridão vazia em que estava mergulhado, Anfun começou a ver pequenas gotas de luz. Iniciando-se como uma pequena mancha, ela começou a crescer até se tornar algo maior e mais substancial. À medida que a luz ficava ainda mais brilhante, Anfun começou a se perguntar o que estava acontecendo. Inconscientemente, ele estendeu o braço. Sua pele era translúcida, como se ele fosse uma entidade completamente diferente. A luz quente o tocou, e após sofrer o interminável frio do mundo real, ele pensou que aquele poderia ser o caminho para o céu. Mas a luz dourada de repente mudou de cor para vermelho. Agora, que tipo de céu teria essa cor carmesim? Após ser seduzido pela luz dourada e tentar alcançá-la, Anfun, ou pelo menos uma construção abstrata de seu corpo, sentiu que seus membros estavam sendo destroçados, como se estivesse sendo passado por um moedor de carne. Nada dava certo para este homem. A luz carmesim não demorou a cobrir todo o seu corpo, enquanto ele lançava um grito miserável de agonia. Seu corpo translúcido se desintegrou peça por peça, a escuridão vazia encheu-se de sua essência dispersa e Anfun desapareceu. Ele ainda sentia a dor de ser triturado e desconstruído átomo a átomo. Despertou suando frio, gritando por sua vida. A dor era demasiado real. Ele foi seduzido para fechar os olhos, golpeado na cabeça por estar excitado demais, morreu deprimido, acordou no vazio, foi enganado para ser despedaçado em nível atômico e agora não sabia onde estava. Olhou ao redor e o sol brilhava através de sua varanda. Sua cama macia e confortável era agradável e estava limpa. O ar fresco levantava as cortinas. Anfun estava longe do mundo cruel ao qual havia se acostumado. Levou 30 minutos para assimilar as loucuras que lhe haviam acontecido nas últimas horas. Passou esses 30 minutos deleitando-se com a vista perfeita da área residencial que seu apartamento dominava.
Anfum não conseguia superar o fato de que o sol voltará a brilhar. Sentia a falta do calor e da luz, pensava que nunca mais voltaria a sentir esse tipo de conforto e acolhimento. Ao verificar a data, parecia ser a manhã de 28 de junho. Pelo que ele conseguia lembrar, o apocalipse da Idade do Gelo estava previsto para começar em 15 de julho. Ele deveria ter morrido após ser emboscado, mas de alguma forma foi trazido de volta no tempo, meio mês antes do fim da civilização. Em outras palavras, ele renasceu e recebeu a segunda chance definitiva. Além das memórias que manteve da linha temporal anterior, há algo diferente desta vez. Algo estranho estava acontecendo dentro de seu corpo e poderia ter se manifestado em suas mãos. Desde que acordou, tem havido um brilho vermelho ao redor de sua mão direita o tempo todo. Tentou limpá-la na varanda, e começou a espirrar. Enquanto limpava o nariz da confusão, percebeu que o brilho vermelho em sua mão direita misteriosamente havia se tornado verde. Então, algo aconteceu que o fez entrar em pânico. A mão, que estava envolta no brilho verde, começou a crescer em comprimento, como se a carne, os ossos e a pele estivessem se esticando. Qualquer um ficaria assustado se visse suas mãos fazendo isso. Assustado e confuso, Anfum entrou furioso em seu quarto e fechou a porta da varanda o mais rápido que pôde, conseguindo entrar antes que algo mais drástico acontecesse. Estava ofegante, mas suas mãos pareciam ter voltado ao normal. Contudo, o brilho verde ainda estava lá, persistente e aparentemente inesgotável. Anfum olhou para ele impotente, enquanto de sua mão saíam raios de luz. Como a ciência moderna poderia justificar ou explicar um fenômeno misterioso como esse? Depois do incidente de alongamento, agora estava se encolhendo muito lentamente. A luz verde não parecia em nada com o brilho vermelho estático, mas isso ainda era um mistério. Ao sentar-se no sofá, Anfum sentiu de repente uma pontada de cansaço insuportável. Não tinha feito muito além de correr dentro de casa, mas se sentia exausto. Isso poderia estar conectado à luz verde. Frustrado, começou a mover os braços de um lado para o outro, tentando entender o que realmente era aquilo. Então, caiu em si. Não é isso igual aquelas histórias de Mana que tanto gosta de ler? Correu imediatamente para a cozinha e pegou a faca mais afiada. Nos contos que ele amava, o protagonista sempre começava suas aventuras renascendo com poderes especiais. Talvez ele também tivesse adquirido poderes surpreendentes. Queria testar isso, pegando o objeto mais interessante que podia imaginar e posando com ele. Depois de alguns minutos esperando que algo acontecesse, que algo mudasse, Anfum apenas coçou a cabeça, envergonhado, enquanto a faca afiada não reagia de forma alguma com a luz em sua mão. Estava tão ocupado tentando descobrir se tinha poderes incríveis que negligenciou seu cansaço e o rugido de seu estômago. Neste momento, estava morrendo de fome. Infelizmente para ele, o Anfum do passado, que não tinha ideia do apocalipse iminente, era um preguiçoso que nem sequer tinha um pedaço de comida comestível na geladeira. A situação estava ficando feia, nunca antes havia sentido tanta fome. Se não comesse algo em breve, era provável que desmaiasse a qualquer momento. Dirigiu sua atenção para a sala de estar, onde um pote transparente de aperitivos de soja permanecia imóvel. Esses feijões de soja torrados eram lanches que ele tinha antes do apocalipse. Não era exatamente uma refeição completa e satisfatória, mas teria que servir por agora. Devia acalmar a fome antes de ir ao supermercado mais tarde. Inconscientemente, pegou um dos feijões de soja torrados com a mão direita, esquecendo momentaneamente da misteriosa luz verde que a envolvia. Anfum estava com muita fome para pensar em outra coisa, então colocou o feijão na boca, esperando ingerir algum tipo de alimento. Assim que o feijão tocou sua língua, uma explosão de fumaça ocorreu bem na sua cara. A névoa que se formou quase cobriu toda a parte superior de seu corpo. Para sua surpresa, agora estava mastigando um broto. Parecia que o feijão de soja torrado havia germinado dentro de sua boca. Ele podia sentir as raízes na língua e o próprio broto se estendendo para fora. Ele o retirou da boca, e a planta deixou um sabor terroso em sua boca. De todos os eventos estranhos que vivenciou ultimamente, esse poderia estar perto do topo. Estava prestes a comer alguns grãos de soja torrados, e agora isso aconteceu. Além disso, já não se sentia cansado.
Parecia que aquela explosão em seu rosto havia apagado a sensação de fome que sentia. Olhando para sua mão direita, a luz verde havia desaparecido. Talvez tudo isso tenha algo a ver com o que aconteceu com a soja. Pegou uma das vagens de reserva e a examinou cuidadosamente. Ao abrir a deliciosa vagem verde, confirmou que se tratava de um broto de feijão fresco normal e comum. Talvez esse seja o poder com o qual sempre sonhou. Seja como for, trata-se sem dúvida de uma descoberta incrível que deve ser estudada mais a fundo. No entanto, ele não pode investigar nada enquanto corre o risco de morrer de fome a qualquer momento. No momento, tem problemas maiores para resolver, como se abastecer de suprimentos antes que o fim do mundo chegue. Como todo mundo sabe, pela primeira vez em muito tempo, Anfum pôde sair de seu apartamento para sentir o sol em sua pele e ouvir o canto dos pássaros. Podia passear entre a multidão movimentada do distrito comercial, ocupando-se com seus afazeres, em vez de ficar trancado em suas casas temendo o frio. Anfum estava imerso em seus pensamentos enquanto caminhava em direção ao seu destino. Vamos esclarecer uma coisa primeiro. O brilho vermelho ao redor de sua mão se tornou verde, a luz verde encolhe e cresce seus membros, fazendo seu coração bater mais rápido e disparado. Quando tocou nos aperitivos de soja, germinou uma vagem na boca. Olhou para sua mão direita com mais perguntas do que respostas. Perguntava-se que tipo de poder lhe havia sido concedido, quem sabe. Continuou seus passeios contemplativos, despreocupadamente, até ouvir uma voz doce e familiar chamando seu nome, que antes o teria derretido, mas que agora fazia seu sangue ferver. Anfum não percebeu de imediato e se virou para ver quem o chamava pelo nome. Era aquela bruxa malvada que causou sua morte brutal. Yona mostrava seu amplo sorriso, sua maquiagem estava impecável, ocultando sua personalidade podre. Ela perguntou se Anfum também estava fazendo compras, usando seus truques de especialista para parecer o mais bonita possível, enquanto comentava que era coisa do destino eles se encontrarem ali. Anfum ainda não conseguirá digerir tudo o que acontecerá, mas ver Yona ao ar livre começava a trazer de volta a amargura que o acompanhou até seu último suspiro. Yona foi a deusa de seus sonhos durante 3 longos anos. Era um simples que fazia tudo o que podia para fazê-la feliz. Fazia tudo isso sabendo muito bem que não era mais do que outro garoto da friendzone. Não, ele nem sequer estava na friendzone, era apenas um banco de reserva. Durante todos esses anos dedicando-se à garota errada, nunca teria pensado que seria ela quem acabaria com sua vida. Antes que pudesse perder o controle, Anfum se beliscou para manter os pés no chão e se acalmar. Precisou de toda a sua força de vontade para fazer isso. Pensando racionalmente, agora não é o momento para tomar sua vingança, pelo menos não ainda. Primeiro, ele precisa resolver o problema do abastecimento, a menos que queira voltar a passar fome e miséria na Idade do Gelo. Yona se aproximou e acenou com a mão diante de seus olhos enquanto perguntava o que ele estava enfrentando. Isso nunca havia ocorrido antes, só de ouvir sua voz, o pobre rapaz desmaiava. Anfum engoliu o ódio que sentia pela bruxa e fingiu um sorriso enquanto se desculpava por ter ficado sem palavras e comentava como ela estava especialmente bonita hoje. Estava tão radiante que ele se perdeu um pouco no momento. Isso está melhor, Yona riu timidamente e perguntou quando ele havia se tornado tão suave com suas palavras. Seus lábios esboçaram um leve sorriso confiante, pensando que tinha esse garoto comendo na palma de sua mão. Então, ela lançou o golpe mortal ao coração com a pose mais adorável de seu arsenal. Yona convidou Anfum para irem às compras juntos, já que se encontraram ali por acaso. Há um limite de tempo que Anfum pode suportar enfrentá-la sem perder o controle de sua raiva. Então, ele simplesmente continuou caminhando e se desculpou, dizendo que não faria compras juntos hoje. A dona Yona ficou estupefata. Não era para ser assim, era para conseguir algo de graça de um simpático patético. Enquanto caminhava na outra direção, Anfum não pôde deixar de elogiar a técnica da garota, mas não cairia na armadilha novamente. Não seria usado como caixa pessoal, não era mais tão tolo. Então, foi direto ao lugar onde poderia conseguir tudo o que precisava, o centro comercial Walmart. Esse Walmart na cidade era o supermercado mais extenso e melhor abastecido da região oriental. É como o Walmart, mas sem as marcas registradas, claro.
Quando a idade do gelo chegasse, esse lugar seria limpo da noite para o dia. Na linha temporal anterior, ninguém descobriu quem fez isso e como. Anfun já começou a fazer compras e encheu um carrinho de mercadorias. Ele precisava se abastecer ao máximo antes que a sociedade se desmoronasse por causa do frio. Consultou alguns fóruns de internet e encontrou um guia genérico de sobrevivência para o apocalipse que lhe foi surpreendentemente útil. Deslizando pelo guia, listou as coisas de que precisaria, como comida, roupas de inverno, medicamentos, necessidades diárias, combustível, ferramentas, transporte e até armas. Há muito a preparar, mas estava tão empolgado com a obtenção de provisões que se esqueceu do problema mais importante que tinha em mãos. O saldo atual de sua carteira pessoal era de míseros 15.000 yuans, equivalentes a pouco mais de $2.000. Como garantiria uma vida segura e confortável no apocalipse gélido com apenas essa quantia? Precisaria de muito mais dinheiro em espécie para tudo o que necessitava. Nesse momento, uma notificação de mensagem apareceu em seu telefone. Uma notificação que poderia ser a forma do céu de dizer-lhe para se acalmar. A mensagem era de uma organização chamada Money Jorlon, que o parabenizava por ter sido aprovado para pedir um empréstimo de até 168.000 yuans, pouco mais de $23.000. Uma luz se acendeu em sua mente. Não havia motivo para se preocupar quando se tratava de fundos. Como ele pôde esquecer que a conveniência da tecnologia lhe proporcionou uma quantidade infinita de dinheiro? Há dezenas de aplicativos de empréstimo de dinheiro que exigem requisitos mínimos para aprovação de empréstimos a quem está desesperado por conseguir dinheiro. São incrivelmente predatórios, mas se enterrar em dívidas não importava, já que não teria que devolvê-las quando o apocalipse estivesse em pleno andamento. Começou a insultar o cara em sua mente por ser um patético perdedor que nem sequer tem carro. Iona jurou não voltar a ser amável com ele. Seu passeio irritado foi interrompido por buzinas fortes vindas de um carro que se aproximava pela estrada. Curiosa, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Parecia um caminhão novo, recém-saído da concessionária, ainda brilhante e em excelente estado. Anfun estava abaixando os vidros no banco do motorista. Ele havia parado para cumprimentar Iona, que acabava de cruzar com ele enquanto fazia uma caminhada de vergonha pelo distrito comercial. Ao ver as rodas novas, Iona jurou nunca mais ser amável com Anfun. Tudo o que ela viu foram assentos de couro novos e o cheiro de dinheiro. Anfun saiu do carro e, quando ela perguntou se o veículo era dele, ele respondeu afirmativamente, acrescentando que havia acabado de recebê-lo. Aproximou-se da bruxa e inventou uma história sobre como seu pai estava arrasando nos negócios nos Estados Unidos e tinha muito dinheiro para gastar. Anfun disse que acabará de sair do aeroporto depois de deixar seu pai lá. O rosto de Iona se iluminou. A única coisa que poderia fazer isso acontecer seria a possibilidade de ficar rica, então respirou fundo e fez sua melhor cara de jogo para Anfun. Essa era a segunda vez que fazia isso hoje. Ela olhou para o chão e começou a tremer ligeiramente, sabendo que Anfun havia levado seu pai rico ao aeroporto. Ela começou a se desculpar por ter pedido para ele ir às compras sem saber que ele tinha uma agenda tão apertada. Então, as lágrimas começaram a cair. Ela derramou lágrimas no momento perfeito, dizendo a Anfun que ele havia sido tão frio com ela, que pensou que estava abandonando um bom amigo. Anfun sorriu com satisfação. Essa atuação digna de um Oscar teria feito maravilhas com o Anfun anterior, mas agora as coisas eram diferentes. Ele podia ver através de tudo. Essa garota tola era uma profissional. Sem hesitar, ele a segurou pela cintura, puxando-a para mais perto. Com a outra mão, agarrou seu queixo e os dois se olharam nos olhos. Iona ficou surpresa que um de seus simpatizantes se mostrasse tão confiante. Anfun deu uma aula magistral de atuação e prometeu que nunca a abandonaria, pois ela era importante demais para ele para fazer algo tão cruel. Por uma fração de segundo, havia um sorriso imperceptível e torto em seu rosto, mas rapidamente o apagou, continuando com sua atuação de garota doce e sincera. Sacou a artilharia pesada e Iona admitiu que Anfun era muito especial em sua vida, até o convidando para almoçar e assistir a um filme hoje para que pudesse conhecê-lo melhor. Justo quando estava prestes a pedir uma resposta, Anfun já havia desaparecido como o vento. Foi a fuga perfeita e imperceptível. Iona ficou sem palavras.
Sua confissão sincera não foi dirigida a ninguém além do ar. Anfum já estava mexendo nas pilhas de caixas na parte traseira de seu caminhão, reclamando brincalhonamente que ainda tinha que carregar tantas coisas e de quão apertada estava sua agenda. Claramente irritada porque seu ataque não havia acertado o alvo, Iona fez o possível para manter a compostura de menina doce enquanto perguntava por que ele havia comprado tantas coisas. Ele respondeu que não era nada especial, apenas pegou algumas coisas que gostava. Para atormentar ainda mais a bruxa, Anfum mentiu descaradamente e disse com entusiasmo que havia conseguido um presente para ela. Sem querer exagerar, Iona acenou com a mão enquanto caminhava em direção à sua casa, sorrindo e dizendo que estava ansiosa para receber o presente. Assim que virou as costas para Anfum, supondo que ele era o maior simplório, um sorriso socarrão apareceu em seus lábios, orgulhosa de como lidou com sua alcancinha. Por outro lado, Anfum só estava se divertindo brincando com a bruxa. Conhecendo essa mulher, ele sabia que não podia deixar que ela soubesse de sua pequena reserva de provisões. Tudo isso seria seu bilhete para sobreviver ao apocalipse. Depois de tudo, Iona apenas teria que esperar sua vez. Quando o mundo acabasse, Anfum se certificaria de que ela recebesse o que merecia. Aquele tipo misterioso que o acertou na cabeça, e sua ansiedade pelo inevitável colapso da sociedade que se aproximava, estava começando a se dissipar. Anfum começava a aguardar ansiosamente o que estava por vir. No dia seguinte, chegou 29 de junho novamente. O dia 15 de julho será o início do fim. Primeiro virão as fortes nevascas, e depois, a temperatura cairá drasticamente para menos 20 graus Celsius a um ritmo alarmante. Ao longo do mês seguinte, as temperaturas continuarão a cair gradualmente, dia após dia, até atingirem mínimos de até menos 70 graus Celsius. Nesse momento, o mundo estará completamente coberto de gelo e neve, tornando quase impossível sair ao exterior. A primeira coisa que Anfum assegurou foram suas abundantes provisões de alimentos. Além do volume de estoques, precisa que tudo esteja bem embalado e seguro. Não pode deixar que os vizinhos percebam que algo está acontecendo. Não podem suspeitar que ele está acumulando grandes quantidades de comida. Foi um trabalho exaustivo. Alguns dos suprimentos delicados tiveram que ser transportados à noite, quando não havia ninguém por perto. Anfum não confia em ninguém o suficiente para ajudar, então tem que fazer tudo sozinho. Quando começar a apocalíptica idade do gelo, a rede elétrica será extremamente instável. É aí que brilha sua última aquisição, um gerador de grande potência e combustível suficiente para mantê-lo funcionando por pelo menos um ano. Com a energia assegurada, agora tem que considerar a fatal consequência de que sistemas de aquecimento do prédio falhem. Teve que chamar alguns empreiteiros especializados para modificar sua casa e garantir que tivesse aquecimento. E independente, Anfum também encomendou portas e janelas reforçadas. Precisava de um cômodo para armazenar todos os suprimentos que havia acumulado. Assim, utilizou um quarto vazio para guardar tudo o que era essencial. Quando terminou de preparar tudo o que constava em seu pequeno caderno de sobrevivência, já era 14 de julho. Apenas mais um dia antes de a temperatura despencar e tudo se tornar um caos. O próximo item em sua lista era o evento principal que ele vinha adiando por incerteza todo esse tempo. É hora de se concentrar e realmente estudar sua misteriosa habilidade. Anfum preparou uma refeição caseira para o jantar enquanto refletia sobre sua sobrevivência no iminente apocalipse da Idade do Gelo. Quando as coisas se complicarem, os suprimentos acumulados não serão suficientes, mas ele tem uma possível resposta para esse problema. Seu poder para manipular plantas de alguma forma mística poderia ser sua única esperança para um futuro sustentável. A comida que ele cozinhou tinha feijões de soja como ingrediente principal. Sim, os mesmos feijões que ele conjurou a partir de um único sanduíche tostado usando sua habilidade. Ele quebrou a cabeça, tentando muitos gestos e possíveis gatilhos, mas as luzes ainda não tinham se apagado. A ativação é tão aleatória que encontrar o gatilho certo é quase impossível por enquanto. Chegou o momento de um arriscado teste de sabor. Ele precisava se certificar de que a comida conjurada por suas habilidades era comestível. Quem diria que provar um feijão seria tão desesperador? Anfum comeu metade do prato de feijão sem problemas aparentes, até o leite de soja passou no teste de sabor e segurança.
Enquanto mastigava seu almoço, a confirmação de que sua habilidade poderia fornecer comida comestível mudou o jogo. Pelo menos, isso provava que ele teoricamente tinha a capacidade de produzir comida. O próximo passo é o mais difícil e o que depende mais de tentativa e erro. Ele precisa descobrir como usar realmente as luzes vermelha e verde e fazer com que apareçam conforme sua vontade. Por enquanto, ele só testou na soja, mas o que aconteceria se pudesse usar em outras coisas? Abrindo sua geladeira recém-abastecida, Anfum se armou de coragem para experimentar e ver se sua habilidade também funcionaria com outras plantas. O período de teste se estendeu desde o meio-dia até o pôr do sol. Anfum não sabia disso, pois desmaiou durante o experimento. Ao abrir lentamente os olhos, percebeu que segurava algo com força na mão direita, uma espécie de verdura verde, um enorme brócolis. Levantando-se lentamente do chão, não podia se preocupar com a bagunça absoluta que estava sua cozinha, pois a dor em sua cabeça era infernal. Sentia como se algo estivesse batendo dentro de seu crânio. Ele precisará tomar nota dessa sensação no futuro. Esse poder tem um custo severo na mente e no corpo e não pode ser usado sem restrições, a menos que queira desmaiar e acordar com enxaqueca todos os dias. Após se levantar, pegou imediatamente uma colherada de seus feijões para se reabastecer. Pode ter se excedido hoje, mas pelo menos aprendeu algo vital sobre essa misteriosa habilidade. Algumas horas antes de desmaiar, ele havia disposto ordenadamente uma seleção variada de produtos no chão da cozinha. Tentou usar seu poder em um punhado deles. Depois de conseguir ativar a luz verde, alguns tubérculos como as batatas não reagiram de forma alguma à luz verde, por algum motivo desconhecido. Mas nem todos foram inúteis. Alguns dos cultivos cresceram a partir das sementes até se tornarem plantas completas, como os caules de soja. O trigo era um deles. Outros, nem cresceram, nem permaneceram iguais, explodiam em suas mãos como minúsculas bombas. Foi uma experiência aterrorizante que pegou Anfum de surpresa. Após essas explosões, as plantas se transformavam em uma substância semelhante ao carvão, mas muito leve. Esse desenvolvimento estava certamente fora de suas expectativas. Felizmente, pôde encontrar algum uso decente para essas substâncias negras não comestíveis. Elas são usadas para aquecer o ambiente, como carvão, quando são colocadas em um recipiente e acesas. Vindo de um futuro onde o calor era um luxo, Anfum aceitaria de bom grado essas bolinhas de calor. Já não precisaria mais se preocupar em se manter aquecido no futuro. Após uma série de explosões, Anfum tentou muitas vezes mais e falhou na maioria delas, continuando a jogar essas bolinhas negras no balde, uma a uma. Quando ele se deparou com algumas sementes que havia comprado, optou por adotar uma postura mais meditativa enquanto se obrigava a se concentrar em controlar a respiração. Após alguns minutos de intensa concentração que o fizeram suar abundantemente, finalmente alcançou o sucesso mais significativo desse experimento. Um gigantesco brócolis apareceu surpreendentemente ao seu alcance. Antes que seus olhos se fechassem e sua consciência se apagasse, ele comentou que a taxa de sucesso desse método ainda era muito aleatória. Então, seu corpo desabou no chão. Por sorte, ele já estava sentado no piso de ladrilhos, então a queda não foi tão ruim. Agora que estava acordado e com o estômago cheio de feijões, brincou com o brócolis enquanto refletia longamente, sem conseguir encontrar nenhum padrão para essa habilidade. Mas ele não podia desistir, tinha que haver algum tipo de princípio por trás do funcionamento dessa habilidade. Ainda havia muitas incógnitas, mas hoje ele fez alguns progressos decentes, pelo menos. Agora ele tinha uma certa compreensão das condições de ativação das luzes. Quem diria que a chave para ativar a estranha habilidade estava em sua própria consciência? Tudo o que ele precisava fazer era entrar em um transe meditativo. Seu método consistia em imaginar-se na natureza, nu, livre das amarras da civilização humana. Em outras palavras, nu em seu palácio mental, ele caminhava pelo chão com os pés descalços, sua alma estava em contato direto com a terra onde a vida cresce. A luz do sol beijava sua pele enquanto toda a vida ao redor harmonizava, assim como Adão no jardim do Éden. Seu corpo e sua mente faziam parte do mundo natural, uma ressonância pacífica de tudo que tem vida. Uma vez que entrava nesse estado mental, ele abria lentamente os olhos e um familiar brilho verde aparecia.
Essa habilidade estava diretamente conectada à sua consciência. Trabalhando com esse conceito, ele agora podia invocar livremente a luz verde. Agora que ele havia terminado com todas as amostras de plantas com uma baixa taxa de sucesso, era hora de passar para outro tipo de espécime. Desta vez, o alvo do segundo experimento seria todo tipo de carne. Assim, ele lentamente levou sua mão direita, envolta com a luz verde, em direção a um suculento pedaço de carne. Ele já esperava isso, mas ainda era decepcionante que não houvesse nenhuma reação. Talvez a luz verde só funcionasse em plantas? Pensando que a abordagem suave poderia não ser eficaz, Anfum apertou a carne com força enquanto rezava para que sua mão direita fizesse sua mágica. Após alguns minutos, teve que aceitar que nada aconteceria. Podia-se ver a derrota e o abatimento em seus olhos cansados. Foi então que pensou na sensação que sentia enquanto meditava em transe. Podia perceber duas cores distintas, as luzes vermelha e verde. Ao longo dos experimentos, ele ainda não havia tentado usar a vermelha. Agarrando a função de ativação primária de sua habilidade, ele só precisava se concentrar em liberar essa luz vermelha de sua consciência. Enquanto ainda segurava a carne, fechou os olhos e tentou alcançar a outra habilidade que estava latente em seu sistema. Depois de um tempo, uma faísca de luz vermelha finalmente apareceu em sua mão direita. Com essa faísca inicial, o brilho rapidamente envolveu sua mão e, surpreendentemente, também envolveu o pedaço de carne, criando algum tipo de reação borbulhante na superfície da carne. Após alguns segundos de intensa concentração, Anfum abriu os olhos diante de um pútrido monte de lama endurecida, de cor vermelho escuro, que parecia ter saído diretamente do inferno. Ele imediatamente jogou aquela coisa nojenta no chão por puro desgosto, e com razão. Ao perceber que aquela lama desfigurada poderia fornecer algumas ideias valiosas, Anfum se agachou no chão para observá-la. Quando a cutucou, ela era um pouco mole. Assim reagiriam as carnes à luz vermelha? Pode parecer repugnante, mas a textura e a sensação geral indicavam a possibilidade de que a carne tivesse sido cozida ou algo assim. Seria isso realmente tudo que a luz vermelha poderia fazer, aquecer as coisas? Fogões e frigideiras poderiam fazer o mesmo e produziriam refeições mais apetitosas do que o que quer que isso fosse. Anfum se recusava a acreditar que era só isso. Ao usar sua consciência para ativar suas habilidades, ele pôde compreender suas capacidades em um nível mais profundo. Se tivesse que descrever a sensação da luz vermelha, seria como um processo de desintegração. Seu próximo experimento com carne parecia muito melhor do que o primeiro, mas se esse fosse o caso, compreender os conceitos subjacentes dessas duas luzes poderia ser mais fácil do que inicialmente pensava. Pegando um punhado de feijões de soja de seu monte, ele segurou com força com a mão direita. Em sua mão esquerda, estava a luz vermelha e a carne cozida. Se a luz verde representa a evolução da matéria, a vermelha é o oposto, a desintegração. Já que estava testando alguns conceitos confusos, o que aconteceria se combinasse a luz verde, segurando feijões, e a luz vermelha, segurando carne? O resultado foi uma reação ainda maior do que esperava. A combinação produziu uma luz brilhante e ofuscante entre suas mãos. Quando as luzes se apagaram, ele viu que sua carne havia crescido muito. A carne havia sido superdimensionada. Mas onde foram parar os grãos de soja de sua mão direita? Poderia ser que os dois elementos se fundiram, criando essa gigantesca peça de carne? Anfum inspecionou meticulosamente a carne aumentada. Não importa como se olhe, é inegavelmente incrível. Ela se parece, tem a textura e o cheiro exatamente como a carne real, mas de alguma forma ainda mais fresca. Ganhando confiança ao perceber que estava melhorando com seus superpoderes, decidiu fazer mais experimentos. Depois de algumas horas, estava de volta ao ponto de partida. O chão de sua cozinha estava cheio de restos carbonizados de carne e plantas. Frustrado, Anfum teve uma explosão de raiva, pois tudo o que tentava falhava estrondosamente. Depois de extravasar toda essa exasperação, ele se sentou e respirou fundo. Por enquanto, ele interromperia os experimentos. Poderia sempre dedicar tempo para desvendar as complexidades mais profundas dessa habilidade mais tarde. De qualquer forma, hoje foi um dia produtivo, mesmo que tenha terminado com uma nota amarga e carbonizada.
Anfun já podia vislumbrar o futuro. Se conseguisse dominar esse misterioso poder, sem dúvida, com recursos infinitos, seria o homem no topo deste mundo pós-apocalíptico. Esse era seu sonho. Portanto, poderia adicionar alguns músculos à sua imagem. Falando em poder, ele pode ter esquecido um dos aspectos mais importantes da sobrevivência: a comida por si só não vai bastar. Nos próximos dias, ele será completamente vulnerável com todo esse tesouro se não tiver uma arma decente para se defender. Rapidamente pegou as diversas plantas espalhadas pelo chão. Precisava se apressar e arranjar uma arma antes que a temperatura caísse drasticamente. Olhando pela janela, parecia que as fases iniciais do apocalipse já haviam começado, a neve começava a cair do céu. Já estava aqui. O público poderia pensar que era uma típica tarde de neve, mas não era. Assim como na linha do tempo anterior, realmente estava acontecendo. O colapso da civilização moderna estava começando. Ao sair, Anfun temia que as temperaturas caíssem para menos 45 graus Celsius em uma semana. Ele precisava de uma arma, e rápido, mas comprar uma arma nesse país era ilegal, e ele não tinha exatamente conexões com o mundo do crime. Foi então que ouviu um homem barulhento gritando e se gabando de ser um construtor com milhões em jogo em cada projeto. O sujeito se vangloriava para um transeunte de conhecer o infame Lao Huang, do grupo de líderes da gangue. Eles eram tão próximos que eram praticamente irmãos. Anfun acredita ter visto antes esse valentão, um imbecil com um estilo de moda exagerado, adornado com joias de autenticidade duvidosa e roupas extravagantes de rua. Um tipo que oferece cigarros a todos, por algum motivo. Nesta área, as pessoas se referem a esse valentão de cabelo colorido e amante de cigarros como Will, o sem-teto. O verdadeiro nome de O Sem-Teto é Lizzie. Ele gosta de ser chamado de Irmão Lei e vive no bairro de Hot Springs. Ele é conhecido por estar envolvido em projetos de contratação e conhece todos por aqui. Se oferecer cigarro a ele, e só aceitará uma marca específica, já que outras marcas o fazem tossir. Ele está sempre ajudando seu irmão mais velho com os projetos e está ansioso para ir às saunas. Na verdade, esse vagabundo não tem um trabalho de verdade, mas sempre se faz de ocupado. Ele é frequentemente visto andando enquanto atende uma ligação, gritando sobre negócios de 20 ou 10 milhões, como se quisesse que todos ouvissem o quão bem-sucedido ele é. O tipo é um aproveitador descarado. Anfun pode ver que, talvez, o vagabundo tenha as conexões necessárias para conseguir o que ele tanto precisa. Então, ele se aproximou do valentão, referindo-se a ele como Irmão Lei, dizendo que fazia muito tempo que não se viam. Anfun cumprimentou com um sorriso constrangido, pois não sabia como aquele tipo responderia. O Irmão Lei perguntou irritado se eles se conheciam, enquanto se aproximava. Sendo mais jovem que Lê, Anfun se apresentou como Xiaoan, algo como dizer irmãozinho. Jurou que se conheceram há algum tempo, então Lê devia tê-lo esquecido. Ele se desculpou, alegando que ultimamente estava atolado de trabalho, então não se podia culpá-lo por sua má memória. No entanto, ele se mostrou bastante receptivo para conversar. Anfun estava sendo muito cauteloso, pois estava prestes a pedir algo muito ilegal. Inspecionou a área, olhando de um lado para o outro, para se certificar de que ninguém poderia ouvir o que estava prestes a dizer. Então, se aproximou do Irmão Lei e pediu diretamente a arma que precisava para se defender nos próximos dias. Lei ficou assustado e perguntou por que ele precisaria de uma arma. Isso não era um bom sinal. Sentindo-se como um criminoso culpado, no entanto, Anfun teve que continuar, pois não conseguia pensar em ninguém mais que pudesse ajudá-lo com seu problema. Lê começou a falar seriamente, querendo esclarecer algo. Antes de irem mais longe, ele insistiu que sua organização não estava envolvida em nenhuma atividade ilegal e que armas eram um assunto sério. Insinuou que tinha contatos para isso, mas que não era do tipo que misturava gente comum com algo perigoso. Anfun afastou da cara o questionável bolsa Louis Vuitton dos capangas e insistiu que o Irmão Lei estava entendendo tudo errado. Ele só estava perguntando por algumas armas de fogo para defesa pessoal, pois se envolveu em alguma rixa pessoal desagradável. Então, Anfun começou a mentir descaradamente, com uma história que inventava enquanto falava.
Segundo ele, um dia, indo ao trabalho de bicicleta como de costume, encontrou um idoso que não parava de cuspir em todos os lugares da ciclovia. Era tão nojento! E, para piorar, o vento trouxe um daqueles nojentos pingos de saliva até o rosto de Anfum enquanto ele apenas cuidava dos seus afazeres. Enfurecido com o repugnante idoso, Anfum jogou sua bicicleta de lado e confrontou o velho. E o que fez o bastardo? Você pergunta? O idiota decidiu cuspir nele de novo. Enquanto inventava sua reclamação, ele não pôde mais suportar e aplicou um pouco de justiça das ruas no repugnante velho. Deu-lhe uma boa surra no meio da rua, com todos os espectadores assistindo. O velho saiu com as roupas rasgadas e o rosto um desastre. O bastardo jurou vingança por essa humilhação. No dia seguinte, o velho, já recuperado, esperava Anfum na rota da bicicleta. Desta vez, ele estava acompanhado de alguns capangas, que deram uma boa surra em Anfum e ameaçaram fazer isso de novo se o vissem em qualquer lugar. Suas roupas estavam em farrapos, seu rosto estava machucado e seu corpo ferido. Nunca se sentiu tão humilhado na vida. Por isso, ele queria uma arma para se defender. Essa é a versão curta e a longa. Essa é a história que ele inventou na hora, e parece que foi muito eficaz. O irmão lhe fervia de raiva ao imaginar o repugnante velho idiota cuspindo na estrada e batendo em Anfum. Um comportamento tão incivilizado não devia ser tolerado. Esse não é realmente o ponto da história de perseguição, mas pelo menos estava indo a algum lugar. O irmão lhe deu um tapinha nos ombros de Anfum e garantiu que cuidaria dessa vingança. Assegurou a Anfum que ele estava coberto, só precisava fazer uma ligação para seu irmão mais velho nesse momento, e eles conseguiriam a arma. Anfum estava começando a duvidar se havia tomado a decisão certa ao se aproximar desse tipo com toda essa ousadia. O irmão Leo convidou a ir para a sede e subir no ônibus com ele. Sua desculpa foi que seu Panamera estava na oficina, então ele não podia dirigir até a sede. Anfum assegurou que o transporte não seria um problema, afinal, seu carro estava estacionado bem ao lado. O veículo chamativo imediatamente atraiu a atenção desse vagabundo de aparência exagerada. No caminho até seu irmão mais velho, Lê não parava de falar sobre a boa vida de Anfum e perguntou quanto custava seu novo carro. Era 1.700.000 de dinheiro emprestado. Enquanto Lê indicava despreocupadamente que virasse à esquerda na próxima esquina para chegar ao suposto escritório, ele continuava tirando fotos de si mesmo sentado nos novos assentos de couro. Seu nome nas redes sociais era Ansom Espiga, e o post dessa noite era uma foto de sua cara de idiota com a legenda reclamando que o assento de seu novo SUV ainda era muito duro para sentar, porque era novo. Eles pararam em uma das áreas de carros da cidade, onde alguns caras de aparência rude estavam acampados fora, reclamando do mau tempo. Não se pode culpá-los, da noite para o dia, passou-se do verão ao inverno mais rigoroso. Ao verem um veículo chamativo parar, todos se voltaram para quem estava prestes a sair daquele carro. Ao ver que era Lizzie, se dirigiram a ele para perguntar o que estava acontecendo. O irmão Lê apenas disse que tinha alguns assuntos para tratar com o chefe Lu. Os outros capangas presumiram que o novo SUV ou Tigre pertencia a Lê e começaram a incomodá-lo sobre o preço. Lee não negou em absoluto, até se gabou com orgulho de ter gastado 70 mil no carro. Anfum não estava incomodado. No entanto, gabar-se de que você é o dono do carro com tanta confiança enquanto o verdadeiro proprietário está perto é um tipo de atitude descarada. Quando entraram no estabelecimento, o conhecido como chefe Liu, um homem com aparência de gangster durão, saiu irritado porque a tagarelice de Liu incomodou em altas horas da noite. O irmão Li ficou visivelmente mais reservado na presença do chefe, até lhe ofereceu seus cigarros amavelmente. No entanto, o grandalhão não tem tempo para essas trivialidades, é um homem ocupado. O irmão Li apresentou seu irmão mais novo, Anfum, como comprador de algo especial, uma arma. O chefe Liu queria confirmar se havia ouvido direito. Assim que o grande chefe olhou para Anfum, ele ficou paralisado de medo, sem saber o que poderia acontecer se fizesse um movimento errado ou dissesse algo errado. O chefe Liu ficou olhando fixamente para ele em silêncio, com um cigarro na boca, parecendo escrutinar Anfum de cima a baixo. Quando o grandalhão esboçou um sorriso, estava bastante decepcionado que Anfum só precisasse de uma mísera pistola quando ele esperava algo mais interessante.
Fez um gesto para um de seus capangas, Chance, que já sabia o que fazer. Ele remexeu na sua jaqueta e colocou uma pistola sobre a mesa. O chefe lhe ofereceu um preço de 6 pela arma, fácil de ocultar e confiável. Anfum rejeitou humildemente, pois pensava em algo um pouco mais longo e grande. Não procurava uma pistola de baixo calibre, mas algo que necessitasse de uma mira telescópica para disparar. A expressão do chefe Liu ficou grave enquanto olhava fixamente para Anfum. Nosso garoto poderia ter cruzado a linha sem saber. Imediatamente ele se calou, como se tivesse engolido a língua. O grandalhão começou a gritar quão pouco realista era exigir um maldito rifle de precisão como se nada fosse. Ele estava tocando um negócio discreto ali. Isso não era um maldito shopping onde você pode escolher que tipo de produto ilegal quer. A oferta final do chefe Liu era pistola sobre a mesa, tome ou deixe. O irmão Li teve que intervir para tentar acalmar o chefe. Sua ideia para convencer o grandalhão a ouvir foi inventar uma história de fundo para Anfum, uma história inventada que supostamente ocorreu há 5 anos e envolvia a esposa inexistente de Hong Kong. Li é um narrador bastante tagarela, mas talentoso. Sob a queda implacável da neve, o chefe ouviu suas mentiras até o fim. A história deve ter sido fenomenal, pois o chefe Liu ficou tão furioso que quase partiu a mesa ao meio. Não parava de repetir o quanto desprezíveis eram aqueles que haviam agraviado Anfum. Ao que parece, Anfum tinha 3 filhos com uma esposa inexistente, mas descobriu que nenhum deles era seu. Anfum apenas ficou ali, aceitando todas as mentiras. Mesmo para alguém apelidado de vagabundo, essa história ridícula foi exagerada, mas funcionou. O chefe Liu deu sua garantia pessoal de que Anfum receberia seu rifle de precisão o mais rápido possível. Prometeu que faria pessoalmente, mas poderia levar alguns dias. Mais uma vez, Chance cuidaria de tudo. O chefe Liu queria algo semi-automático com muita munição para que Anfum tivesse o que precisava. É inesperado, mas o irmão Li definitivamente foi essencial. O grandalhão também entregou a Anfum a pistola, queria dá-la de graça, como um presente de homem para homem. Anfum ficou sem palavras. A história inventada era tão boa que o chefe havia formado algum tipo de vínculo unilateral com ele. Agora que tudo estava resolvido, o grandalhão voltou ao seu telefone para cuidar de outros assuntos mais urgentes. Antes de ir embora, Anfum quis retribuir o favor. Afirmou que um amigo seu, que trabalha para o governo, lhe disse que devido à anormalidade da situação, em breve seriam aplicados limites à compra de suprimentos. Assim, era melhor se abastecer antes que isso acontecesse. Ao ver o olhar sério do jovem, como se realmente soubesse do que estava falando, o chefe Liu não pôde deixar de levar o conselho a sério. Acenou com a cabeça em sinal de compreensão e comentou que entendia. E assim, o irmão Li e Anfum saíram do centro dos subúrbios da cidade com uma arma de fogo assegurada. No caminho de volta, Li não parava de se gabar de como lidava com o negócio como um chefe e estava indo muito bem. Agora que seu irmão mais velho, o grande chefe, estava de bom humor, até poderiam pedir a ele um canhão e ele diria que sim. Anfum queria agradecê-lo comprando alguns cigarros. O irmão Li tentou se mostrar humilde e insistiu que fazia o que fazia apenas para ajudá-lo, mas com muito prazer aceitaria uns 7 ou 8 maços do seu amado 6. Ele até prometeu levar Anfum para a sauna assim que fosse pago pelo seu chamado projeto. Nosso garoto já estava pensando em seu próximo movimento lógico. Os suprimentos estavam garantidos e a arma obtida. Deveria estar preparado para os primeiros dias do apocalipse. No mínimo, poderia se concentrar em aprimorar suas habilidades e resolver completamente o problema da comida, aumentando suas chances de sobrevivência a longo prazo. Estava tão absorto em seu próprio mundo enquanto caminhava que não percebeu uma parte gelada no chão e escorregou. Anfum estava tão preocupado em sobreviver que não seguiu uma das regras de ouro da próxima era do gelo, não se machucar. Ele caiu de forma bastante ruim, e sua perna pareceu absorver o impacto do escorregão, causando uma lesão grave. O irmão Li não sabia o que fazer enquanto corria em direção ao seu novo amigo. Isso era ruim. Pelo dor aguda que sentia e o pouso desajeitado, havia uma possibilidade muito real de que ele tivesse quebrado a perna. Tremendo, ele pegou as chaves do carro e as entregou a seu irmão Li,
pedindo que o levasse ao hospital mais próximo o mais rápido possível. Lee coçou a nuca e admitiu que na verdade não tinha carteira de motorista, insistindo que não podia dirigir sem ela. Mas, para ser sincero, essa desculpa apenas mostrava que ele simplesmente não sabia dirigir. Pelo menos, ele não deixou Anfan no chão para sofrer com a dor de uma perna quebrada. Ele ofereceu seus ombros para levantar Anfan, mas teve muita dificuldade para fazê-lo. Ambos não chegariam vivos ao hospital nesse ritmo, então Anfan acabou chamando um táxi que ele teve que pagar por Lee, como um desgraçado falido. Até mesmo o hospital, um estabelecimento essencial, começava a congelar sob a nevasca que se intensificava. Na enfermaria, alguém chamado Ian estava de plantão na noite branca. A neve se tornava cada vez mais intensa e as estradas começavam a ficar enterradas em grande profundidade. A chefe de enfermagem, Jian, acabará de começar seu turno noturno, mas as chamadas do corredor já inundavam a seção de emergências, que estava com falta de pessoal. A bela enfermeira não teve escolha a não ser intervir. Ao fazer uma radiografia no hospital, foi confirmado que ele realmente havia quebrado a perna. O médico explicou que tinha uma fratura estável na tíbia direita. Seria fácil de fixar, mas ele precisava ficar 1 hora em observação antes de ir para casa com sua medicação. Esse acidente não poderia ter ocorrido em pior momento, apenas antes do apocalipse entrar em pleno auge. Enquanto olhava para os resultados dos seus raios-x, Anfan lamentou ter sido tão descuidado. Fraternalmente, Lee acompanhou durante a maior parte do processo, mas ele teve que sair porque aparentemente tinha que cuidar de alguns assuntos. No entanto, Lee é de verdade e até deixou seu número para caso Anfan precisasse de algo mais. Agora que estava sozinho no saguão do hospital, Anfan suspirou pesadamente, perguntando-se como poderia cometer um erro tão estúpido em um momento tão crucial. Contemplar o caos ao seu redor era estressante. O hospital encheu-se rapidamente de pacientes, vítimas de acidentes causados pela súbita nevasca e pela rápida queda das temperaturas. As camas de emergência alinhavam-se nos corredores como um testemunho sombrio das condições cada vez piores lá fora. Quanto a ele, pessoalmente, só queria conseguir seus remédios e sair daquele lugar o mais rápido possível, antes que as estradas fechassem para sempre. Por sorte, seu tempo de espera não seria entediante, já que uma deusa acabará de passar bem à sua frente. A chefe de enfermagem, Jian, havia vindo para reforçar a equipe reduzida da emergência. Na primeira cama que verificou, havia um paciente com ferimentos graves. Na próxima, na cama C, tinham acabado de limpar os ferimentos de um paciente. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. A cama 5 precisava de outra dose de glicose em 10 minutos. Ela informou à enfermeira-chefe que se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, era necessário administrar epinefrina imediatamente. Durante as rondas da enfermeira-chefe, Anfan não podia desviar os olhos dela. A roupa padrão do hospital a fazia parecer ainda mais uma deusa. Não apenas por sua aparência estonteante, mas também pela competência fria com que fazia seu trabalho. Jian tinha um rosto afiado e concentrado, uma mulher com um corpo esbelto e atraente, que escondia sua força. Ela passava de paciente em paciente, sem parar para descansar ou dar atenção especial a alguém. O senhor ao lado do protagonista chamou a enfermeira-chefe. Com licença, está tudo bem. Ela, atarefada, respondeu, desculpe a demora, está uma loucura aqui. Posso ajudar? Minhas costas estão doendo cada vez mais. Pode dar uma olhada? Enquanto ela verificava, o senhor começou a tocar indevidamente na enfermeira. Ela se afastou, desculpe, precisamos de um raio-x, espere por um médico. Ele continuou, tentando se aproveitar, mas o protagonista interveio, jogando um objeto que derrubou o senhor. O protagonista, então, pegou o telefone do senhor, suspeitando que ele tirava fotos da enfermeira. Se não sair daqui, chama a segurança e denuncio você. O senhor, nervoso, saiu correndo. A enfermeira, sem perceber, comentou, ele estava com dor nas costas, mas saiu rápido. O protagonista explicou, ele estava tirando fotos debaixo da sua saia. A enfermeira, surpresa, recebeu o telefone, obrigada. Não tinha percebido.
Vou decidir se apago as fotos ou chamo a polícia. Obrigada pelo aviso. Ele respondeu, sempre cuide-se. Notei que sua perna estava machucada, mas agora parece melhor. Ela, finalizando o tratamento, agradeceu, não dói mais. Obrigada por tudo. Ele sorriu, consciente de onde estava o pé, mas se manteve educado. O protagonista pensa, parece que você não está muito atento agora. O médico chama a enfermeira, e ela precisa ir, não esqueça de vir toda semana para se checar. Ele pensa, uma semana? Acho que não vou te ver de novo. No dia seguinte, cedo, a neve estava mais forte. O jornal interrompe a programação com notícias urgentes. Em 24 horas, várias regiões enfrentaram neve pesada e queda de temperatura. Especialistas de 46 países investigam a causa. A reportagem mostrava países afetados, incluindo o Brasil. Especialistas dizem que essa frente fria pode não durar, mas sigam as recomendações do governo. Fiquem calmos e busquem suprimentos. O protagonista, em casa, tomando vinho, pensava, o governo mentindo de novo. Se não tivesse renascido, acreditaria neles. Mas estou preparado, com suprimentos e aquecimento. No grupo de WhatsApp do prédio, todos estavam enlouquecendo. Uma pessoa misteriosa entrou, essa tempestade de neve não é normal. O apocalipse da Era de Gelo está começando. O protagonista pensou, quem é esse cara? Parece que preciso tomar cuidado. A cena se tornou uma representação visual do chat do bairro. Pessoas reclamavam da neve e da gestão do prédio. Um cara tentou acalmar, a tempestade é forte, limpar a neve agora é inútil. Vamos ajudar juntos. O personagem Fernandão observava a discussão, que luta sem sentido. Alguém sugeriu parar de brigar e ajudar, mas foi xingado. Ele tentou explicar, a gerência não pode fazer nada. Vocês estão jogando suas frustrações neles. Outra pessoa sugeriu, vamos limpar as ruas juntos. Temos fome e não podemos ir ao mercado. Fernandão reconheceu alguém do chat, parece familiar. Mais pessoas se juntaram, inclusive a enfermeira e Helena, que disseram que ajudariam. O protagonista pensou, Helena realmente é boa nisso. Ele viu muitos homens ajudando por ela, mais do que imaginava. Saiu do grupo frustrado, mas recebeu uma mensagem de Helena, você está ocupado? Me contacte e traga comida. Ela enviou uma foto provocativa. Ele pensou, em uma situação dessas, ainda manda fotos para me seduzir. Ela realmente se esforça. Sua resposta não foi boa, e ela o xingou. O protagonista refletiu, hoje é o terceiro dia de neve, com menos 20 graus Celsius. O aquecimento e a internet ainda funcionam. Estamos vivendo normalmente, mas a solidão é um problema. Minha perna precisa de meses para se recuperar. Vamos assistir vídeos para me distrair. Ele viu um vídeo de um homem se recuperando com médicos. O homem pulou do 20º andar, e seus órgãos se regeneraram. As pessoas perguntavam se era real. Ele pensou, não tinha pensado nisso. Tentou usar sua mão verde para curar a perna, mas adormeceu, tendo um sonho louco.